E olha só, vamos seguir com informações. Hoje é o aniversário de 109 anos de instalação de Porto Velho. Por isso, vamos conhecer um pouquinho sobre o processo de crescimento da nossa cidade. Preparamos essa reportagem especial que você acompanha a partir de agora. Há 109 anos acontecia a instalação de Porto Velho, o município mais antigo do estado. E é impossível não mencionar locais que marcaram a trajetória e evolução da cidade e que são cartões postais do município. As 3 caixas d'água que abasteciam a cidade entre a década de 1910 até a década de 1950 e que estão estampadas na bandeira de Porto Velho. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi construída entre os anos de 1907 até o ano de 1912, que foi vital nesse processo de desenvolvimento não só de Porto Velho, mas para todo o estado de Rondônia e muito mais. Por isso, vamos conversar com o historiador Alex Paletó, que vai contar sobre esse processo de crescimento da capital nos mais de 100 anos de história. Na história, a gente sempre busca a origem de um território a partir dos seus pioneiros. Só que quando a gente fala em pioneiro, a gente não pode negligenciar de forma alguma os povos originários. Então, antes de tudo, as margens do majestoso Rio Madeira, do nosso rio magnífico, que eu chamo de Ganges da Amazônia, viviam povos originários. Aqui nessa região de Porto Velho, especificamente, os caripunas. Era em torno, estima-se, uma população de 7 mil indígenas caripunas. Além dos caripunas, você tem os parintintins, os mura, os cachupás, os caxararis. E ao longo da construção da ferrovia você tem os parecidos, os pacaás. Segundo o historiador, Porto Velho começou a receber novos habitantes a partir da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A partir do início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que se dará em 1907, você tem essa parte que pertenceu ao Amazonas, o antigo Ponto Velho Militar, ou Porto Velho Militar, ou a Porto Velho, do velho Pimentel, do velho lenhador que cortava lenha, que é a lenda que existe. Ele fornecia essa lenha para navios a vapores. Independente da origem, você tem essa ocupação se iniciando em 1907. A partir da construção e da conclusão da ferrovia em 1912, essa região, gradativamente, ela passa a ser visada. Então, em Santo Antônio, que era o município do Mato Grosso, gradativamente essa população vai vindo de Santo Antônio, que vai perdendo seus atrativos e a Porto Velho começa a chamar a atenção. Por conta dessa ocupação, os administradores da estrada de ferro optaram por construir uma cerca que dividiu Porto Velho ao meio. Então, na Avenida Presidente Dutra, que se estendia do hoje Deroche, na Avenida Pero Machado, até a Praça Marechal Rondon, na 7 de setembro, existe uma cerca. Do lado onde hoje é a Unicentro, ficava a Porto Velho, administrada pelos americanos, a área restrita ao pátio ferroviário, e do outro lado do mercado cultural, mercado municipal, o Palácio Presidente Vargas, ficava a Porto Velho, administrada pelos brasileiros. Na ocasião, Porto Velho pertencia ao estado do Amazonas. Então, o governador daquela época, Jonatas Pedrosa, decidiu criar o município no dia 2 de outubro de 1914. Porém, a instalação foi feita no ano seguinte, no dia 24 de janeiro, com a nomeação do primeiro prefeito da capital, o Major Fernando Guapindaia. Que o nosso primeiro prefeito teve como primeira ideia, meta, naquele momento, a construção de um mercado municipal, que hoje é o nosso mercado cultural. Então, foi o prefeito que teve a ideia e que iniciou as tratativas para a construção desse mercado, que vai se concluir na década de 50 e que, infelizmente, vai sofrer um sinistro incêndio na década de 60, mas que hoje, revitalizado, virou um grande ponto cultural da nossa cidade, que envolve os movimentos culturais mais importantes de Porto Velho. Porto Velho cresceu muito ao longo das décadas e a participação dos imigrantes foi essencial nesse processo. A ferrovia, evidentemente, que trouxe muitas nacionalidades, alguns autores e historiadores chegam a citar cerca de 50 nacionalidades,
trouxeram a cultura de povos que ainda permanecem com raízes fincadas aqui. Nós temos em cada canto da nossa cidade pessoas que buscaram nessa região oportunidades, como no passado. Os soldados da borracha, aqueles que vieram construir a ferrovia, essas pessoas ainda contribuem com a nossa cidade e faz com que a nossa cultura seja essa cultura heterogênea. O prefeito da capital, Hildon Chaves, que está à frente do município desde 2017, destaca o crescimento da cidade nos últimos 7 anos. Bom, nesses 109 anos, Porto Velho saiu de aproximadamente 1.900 habitantes, 1.900 moradores, para quase meio milhão, aproximadamente meio milhão de habitantes. E nesses últimos 7 anos, que é o período que nós estamos à frente da gestão municipal, muitos avanços ocorreram na cidade de Porto Velho. E Porto Velho, a cada dia, se consolida, principalmente como um hub logístico. Eu diria que a melhor logística de grãos do Brasil está aqui no nosso Rio Madeira, nos nossos portos aqui em Porto Velho. E isso tem fomentado um desenvolvimento enorme. Além desse fator, o prefeito fala sobre as obras de infraestrutura que o município vem recebendo ao longo de sua gestão. Nós vemos, por exemplo, a construção civil andar cada dia a passos mais largos. Então hoje Porto Velho é um canteiro de obras, pelas obras principalmente da Prefeitura de Porto Velho, do próprio governo do estado, pela parceria firmada entre a Prefeitura e o governador Marcos Rocha, através do programa Tchau Poeira. Hoje nós estamos aí superando a marca de mais de 700 quilômetros de asfalto, entre recapeamento e asfalto novo, bairros inteiros transformados, avenidas sendo abertas como a Décio Bueno e a Avenida Santos Dumont. De acordo com o prefeito, mais avanços devem ser realizados em Porto Velho, que envolve a educação e também a área da saúde. E tivemos avanços enormes de 3, 4 anos para cá. Nós praticamente dobramos o percentual de crianças alfabetizadas na idade certa. Então, assim, são avanços na saúde, são avanços na educação, nossos postos de saúde diversos em transformação, e nós estamos aí trabalhando, e a minha expectativa é que dentro de 90 dias aproximadamente nós consigamos concluir o projeto do Hospital Municipal de Porto Velho. É uma parceria com o deputado Maurício Carvalho, com a ex-deputada Mariana Carvalho. Nós já temos 45 milhões de reais em emendas parlamentares reservados para isso. Apesar dos avanços, a população acredita que o município pode se desenvolver ainda mais. Eu acredito que a questão mais do transporte público é o que me pega bastante, porque algumas ruas é muito difícil você conseguir ir ao transporte público, como falar paradas de ônibus, e é muito perigoso algumas ruas, principalmente pessoas que saem do centro e vão para a Zona Sul, vão para a Zona Leste, e se torna muito perigoso das 10 horas, tem pessoas que terminam trabalhos às 10h30, então às vezes os ônibus acabam, e fica muito difícil, e fica a questão da segurança das pessoas para chegar em casa, é o que me pega bastante. Existe bastante vias asfaltadas, né? E saneamento básico está muito pouco, que é a rede de esgoto, por exemplo. Moro já há 25 anos numa casa só, né? E eu acredito que melhorou muito no decorrer desses 25 anos, mas precisa ainda de melhorar mais. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.